Senhor Jesus, amado Mestre e querido Paizinho do céu, quão grande é as tuas misericórdias, o teu amor para conosco, Senhor Jesus, é lindo, é magnífico. O Senhor nos ama independentemente do que nós somos ou fazemos. Deus nos ama. Deus só não ama os atos pecaminosos que você comete. Os atos que você comete que não são do agrado de Deus, não tem como Deus amar. Porque se Deus amasse os seus atos degradantes, você não pagaria pelos seus atos. Amém, irmãos? Pois é, meu querido irmãos. Deus não responde oração. Quais são os motivos que levam a Deus não responder a oração? Onde está o erro? De quem está pedindo ou de quem está ouvindo? Quem está ouvindo, ele vai analisar. E às vezes quem está pedindo não sabe pedir. Foi o caso que aconteceu entre o fariseu e o publicano. Certo, irmãos? O fariseu, entre o cobrador de imposto e o fariseu. Irmãos, foi na fórmula, no jeito, na maneira de falar que Deus não ouviu. Então, você deve saber como orar. Ou, formulando uma pergunta, você sabe como deve orar? Lembrando que Jesus nos ensinou. O texto ele já foi lido várias vezes, mas vale a pena frisar neste vídeo, porque quem está me assistindo agora talvez não assistiu os outros vídeos na qual nós citamos esse texto. O texto é encontrado em Lucas, capítulo 9 ao 14. Diz assim: para alguns que se julgam bons, estava satisfeito com sua condição moral e olhava de nariz empinado para o povo mais simples. Veja bem, se julgava bons. Jesus contou a seguinte história. Para quem? Para aqueles que julgavam bons e que estavam satisfeitos com a condição moral e que estavam de nariz empinado, tá? Para os simples. Vamos lá. Ele conta a história. 2 homens foram ao templo para orar. Um fariseu e outro cobrador de imposto. Vamos ver as duas orações e a diferença das duas orações, as maneiras como elas foram dirigidas a Deus. O fariseu, cheio de si, cheio de posse, orava: ó Deus, sou grato por não ser como este bando de ladrões, trambiqueiros e adúlteros
E como este cobrador de imposto, olha aí, irmãos, esse cobrador de imposto sabe que jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo, de toda a minha renda. Essa foi a oração do fariseu. Suponhamos que você seja Deus. Ouve uma oração dessa. Será se você vai atender? Atender a oração desse rapaz? Não. Vamos lá para o outro. Vamos lá. Enquanto isso, o cobrador de imposto, de cabeça baixa, não é? De cabeça baixa, num canto, veja bem, com as mãos no rosto, veja bem, com as mãos no rosto, enquanto isso, o cobrador de imposto de cabeça baixa, com a mão no rosto, não ousava nem, veja bem, nem olhar para cima, apenas dizia. Olha o que ele dizia. Deus, tem misericórdia de mim, perdoa este pecador. Ele pediu 2 coisas que Deus tem. É rico em misericórdia e rico em perdoar. Pediu 2 coisas da qual Deus é rico. Entendemos? Jesus comentou com os seus discípulos, né? Perguntando, quem voltou para casa justificado diante de Deus? Foi o cobrador de imposto? Não o outro? Não o outro. Se vocês andar de nariz empinado, viu? De nariz empinado, olha aí, tá? Vai acabar de cara no chão. Tem que se humilhar. Mas, se com humildade enxergar quem é você, às vezes você não enxerga quem é você, e acabará se tornando uma pessoa melhor. Então, você deve enxergar quem é você. Amém, irmãos? Amém. Agora vamos fazer um pequeno comentário aqui, tá ok? E a gente vai ter que dividir esse vídeo aqui em várias partículas, podemos dizer assim. Tá aqui. Vamos lá, irmãos. Quando Deus não responde a oração. Por que que Deus não responde certas orações? Esta é uma parábola, irmão, unicamente lucana. Quer dizer, Lucas tem essa parábola, no caso, ele escreveu essa parábola. E dá continuidade ao tema apresentado na história do juiz iníquo. Tá? Como devemos entender Deus e como nós devemos nos relacionar com Ele. Nós temos que saber, irmãos, temos o dever de entender Deus, ok? E como devemos nos relacionar com Ele. Jesus dirige essa parábola muito provavelmente a um grupo de fariseus, uma vez que propôs a parábolas a alguns que confiavam a si mesmo. Quem era? Os fariseus. Eles tinham autoconfiança em si mesmo. Ok? Eles viam os defeitos de todas as pessoas, de todas as classes, mas não via o seu defeito. Vimos? Pode ser por se considerarem justo e desprezar os outros. A parábola do fariseu, irmãos, e do publicano é a história de 2 homens, 2 orações e 2 resultados.
Publicano, né, irmãos? Não sei por que todo cobrador era publicano. Aliás, eu não sei se todos eram publicanos. Então, veja bem, irmãos. Os dois foram ao mesmo templo, em uma mesma hora, com o mesmo propósito: orar. Até aqui tá muito bem. Tá ótimo, né? Orar. O resultado, porém, olha aí, irmãos, foi diferente. Deus ouviu a oração do publicano, mas não respondeu a oração do fariseu. Por quê? Nós vamos dar só o primeiro lugar, viu, irmãos? Acho que nem o primeiro lugar. Só o primeiro lugar. Por que que Deus não ouviu a oração do fariseu? Em primeiro lugar, porque sua oração foi apenas em discurso, não é? Retórico, para exaltar as suas próprias virtudes. Era uma virtude dele, irmãos, dar esmola, era orar, aliás, jejuar, dar o dízimo, era virtude. Ok, irmãos? Aí, veja bem, orar, irmãos, não é proferir fórmulas bonitas, não, irmãos, ok? Bem colocadas retoricamente, ainda que seja regada de lágrima. Orar, irmãos, não é se exaltar, nem proclamar suas virtudes, irmãos. Isso não é orar. Entendemos? O fariseu não orou. Está aí o motivo pelo qual Deus não respondeu a oração dele, porque ele não orou, irmãos. Ele fez um discurso eloquente para se autopromover. Ele não orou. Ele tocou trombetas, gritando para todo mundo quem era ele. A figura principal da oração era ele. Ele não estava preocupado se Deus iria ouvir ele ou não. O que ele realmente queria era mostrar para a sociedade as suas virtudes. Irmãos, ele não orou, mano, trocou trombeta. Ele não orou, ele aplaudiu a si mesmo. Ele não orou, irmãos. Ele fez cósicas, no seu próprio ego. Eu, irmãos. Ele não orou, irmãos. Ele fez um solo do hino. Quão grande és tu diante do espelho. William Barclay diz que o fariseu não foi orar, foi apenas informar a Deus, né, acerca do grande homem que ele era, como se Deus precisasse dessa informação. Ok, irmãos? Não existe nada mais abominável aos olhos de Deus do que o orgulho. Ele foi lá cheio de orgulho. É impossível orar sem primeiro não calçar, ou sem primeiro calçar as sandálias da humildade. Soberba e oração não pode habitar no mesmo coração e no mesmo tempo. Quando você for orar, jogue a soberba fora, o orgulho fora. Tá, irmãos? Jogue tudo fora e vai orar e Deus vai te responder. Que o Senhor Jesus abençoe os nossos queridos irmãos que são inscritos aqui no canal, que continue assistindo todos os vídeos já lançados no
aqui no canal. Se inscreva no canal, ative o seu sino de notificação e compartilhe à vontade. Não esqueça de dar o seu like. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.